Agora a gente vai mudar de assunto, vamos voltar a falar sobre a chegada do presidente Jair Bolsonaro à capital de São Paulo, por onde ele vai passar por uma cirurgia. E a repórter Daniela Salerno está na porta do Hospital Albert Einstein, para onde está se deslocando o presidente. Daniela, o presidente chegou às 10 horas da manhã, né, pelo horário de Brasília, no aeroporto de Congonhas, seguiu aí em comboio para o hospital, são mais ou menos 12 quilômetros de distância, mas ele está com batedores. Você acredita que em quanto tempo o presidente deve chegar aí? Oi, Vanessa, bom dia novamente a você e a todos. Olha, eu acredito que em menos de 5 minutos o presidente Jair Bolsonaro chega aqui no Hospital Albert Einstein, que é zona sul também de São Paulo. Agora, aqui nesse hospital tem diversas entradas em vários pontos. A imprensa já está posicionada na entrada principal, porém a gente não tem certeza se ele entra nessa ou em outra portaria. Também temos outros repórteres acompanhando aqui para, assim que chegar a informação que o presidente Jair Bolsonaro chegou ao hospital, a gente dar aqui ao vivo em primeira mão. Agora, falando um pouquinho desse dia, desse domingo que o presidente Jair Bolsonaro vai ter aqui no hospital. Vanessa, ele chega hoje, deve se reunir primeiramente com médicos e aí começa realmente os procedimentos pré-operatórios. Exames de sangue, exames de imagem e também, claro, jejum. Afinal, a cirurgia começa às 6 horas da manhã. Como a Renata Ribeiro e vocês estavam comentando, por conta dessa cirurgia, o vice-presidente Hamilton Mourão acaba, então, conduzindo a presidência nas próximas 48 horas, isso a partir de amanhã. Como vai ser essa cirurgia, Vanessa? Vamos relembrar um pouquinho que é um procedimento bastante delicado. Claro que não é um procedimento de urgência, como foi a primeira cirurgia que ele passou lá no dia 6 de setembro, mas é sim delicado. Eles devem abrir aquele mesmo corte da primeira e da segunda cirurgia, Vanessa. E aí, o primeiro passo é realmente entender a condição do abdômen do presidente Jair Bolsonaro. Se tiver aderências entre um intestino e outro, eles têm que primeiro retirar essas aderências para então realmente fazer a cirurgia. E o que é a cirurgia? Tirar a bolsa de colostomia. Vamos lembrar que lá no atentado do dia 6 de setembro, a facada que ele levou durante um ato de campanha atingiu 3 pontos dos intestinos, delgado e grosso. Então eles tiveram que separar os intestinos e botar a bolsa de colostomia que fez ali o papel dos intestinos. Dessa vez, essa cirurgia que está prevista para amanhã, eles vão retirar essa bolsa, religar os intestinos novamente. Como que eles fazem isso? Por meio de grampeadores, claro, um material médico usado propriamente para essa cirurgia, mas também pontos manuais. Bom, nas primeiras 48 horas, repouso total, é repouso necessário por orientação médica e depois dessas 48 horas, aí sim ele tem uma área exclusiva aqui para ele, no próprio CTI montado, para ele conseguir trabalhar junto com a equipe dele. A gente tinha dado a informação aqui na primeira entrada ao vivo por volta das 8 horas da manhã, que ele veio acompanhado, portanto, e agora confirmando que ele veio acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do ministro de Segurança Institucional, Augusto Heleno, entre seguranças e também assessores de imprensa. Eu vou chamar agora, antes da gente dar mais detalhes dessa cirurgia marcada para amanhã, a Renata Ribeiro, que está no Globocop. Vamos ouvir que informações ela tem agora. Brasil. Olá, Daniela. Olá a todos que acompanham a Globo News. A gente já vê o presidente Jair Bolsonaro acompanhado de um comboio de batedores do Exército, da Polícia Militar, carros do Corpo de Bombeiros, já no bairro do Morumbi. Deve estar a 3 minutos do Hospital Albert Einstein, onde deve fazer a internação. Agora, nesse domingo, para a cirurgia marcada para amanhã, 6 horas da manhã. O presidente Jair Bolsonaro, que pousou em Congonhas um pouco depois das 10 horas da manhã, saiu de Brasília um pouco depois das 8h30, veio em 1h30, dentro do tempo previsto, e agora chega à capital paulista para fazer os procedimentos e o preparo, os exames para a cirurgia marcada para amanhã, às 6 horas da manhã. A cirurgia que os médicos chamam de reversão da colostomia. Simplesmente vai tirar a bolsa de colostomia depois de 4 meses, mais de 4 meses da facada que levou em 6 de setembro durante a campanha para a presidência. Ele já entra na rua do Hospital Albert Einstein chegando para essa internação. A equipe médica o aguarda.
Ele deve agora passar por todos esses procedimentos. É muito importante atestar como é que está a saúde do presidente Jair Bolsonaro, se ele tem condições de passar por essa cirurgia. Mas a equipe médica muito tranquila, diz que essa é uma cirurgia muito comum para eles que são médicos. Ela é extensa, deve levar 4 horas, começa às 6 horas da manhã, então a previsão é que termine no fim da manhã dessa segunda-feira. Mas as condições em que o presidente Jair Bolsonaro chega para essa cirurgia são muito mais tranquilas, muito mais controladas do que naquele 6 de setembro, quando ele chegou já ainda debilitado pela facada, segundo os médicos. Hoje, ele deve então fazer esses procedimentos, fazer os exames, deve, claro, se preparar para a cirurgia amanhã às 6 horas da manhã. E depois da cirurgia, a expectativa é que fique durante 48 horas em repouso absoluto. E depois a intenção do presidente é reassumir a presidência e fazer os despachos durante 10 dias aproximadamente daqui do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Para isso ele veio acompanhado de uma delegação de assessores, também da primeira-dama Michele Bolsonaro. Vai entrando aqui na garagem do Hospital Albert Einstein. Claro, um grande número de jornalistas já esperam o presidente na porta do hospital. E vem também o presidente Jair Bolsonaro de Brasília com o porta-voz do Planalto, que deve informar para a gente quais são as condições de saúde do presidente Jair Bolsonaro, como está sendo a recuperação. As primeiras 48 horas são as mais críticas, mas durante pelo menos 10 dias a equipe médica deve acompanhar de perto como é que se adapta o organismo do presidente Jair Bolsonaro, o corpo do presidente Jair Bolsonaro, a essa nova condição, agora sem a bolsa de colostomia. O presidente veio com essa pequena delegação. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela deve ficar aqui em São Paulo com o presidente durante os 10 dias de internação. Veio também com um grupo de assessores, ajudante de ordens e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Por que ele veio com todos esses assessores? Para poder fazer os despachos da presidência daqui de dentro do Hospital Albert Einstein, que preparou uma ala especial. Segundo a assessoria do hospital, é uma ala mais humanizada para que o presidente Jair Bolsonaro faça os despachos daqui e a equipe médica possa acompanhar de perto a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que esse é o fim de um processo, de uma história que começou lá em 6 de setembro, quando então o candidato Jair Bolsonaro levou uma facada durante a campanha à presidência. Ele foi socorrido, fez uma cirurgia de emergência, depois rapidamente, assim que teve condições, foi trazido para a capital paulista, aqui no Hospital Albert Einstein, passou por nova cirurgia, onde foi feita essa ligação dos últimos 10 centímetros do intestino grosso, que foi totalmente perfurado, de fora a fora, com essa bolsa de colostomia. Também aqui os reparos no intestino delgado, que foi cortado em 2 áreas, foram feitos. E aí ele seguiu internado aqui, Jair Bolsonaro, então candidato à presidência. 5 dias depois, o candidato se sentiu mal, teve uma grande distensão abdominal. A equipe médica, então, a partir dos exames, atestou um acúmulo grande de líquidos por causa de uma obstrução no intestino delgado. Jair Bolsonaro, então, passou por uma nova cirurgia, foram retirados os pontos da primeira cirurgia e essa obstrução, então, foi resolvida. 4 meses depois, o presidente Jair Bolsonaro, então, volta a ser internado para fazer essa retirada da bolsa de colostomia, algo que, segundo a equipe médica, é totalmente esperado. É uma cirurgia extensa, mas em um ambiente bastante controlado. Os médicos estão bastante tranquilos em relação a essa cirurgia. O presidente Jair Bolsonaro deixou Brasília hoje por volta das 8 horas e 38 minutos. Fez um voo de menos de 1h30, já chegou aqui em São Paulo, pousou na pista de Congonhas, desceu acompanhado de uma pequena delegação, a primeira-dama Michele Bolsonaro, assessores, ajudantes de ordens e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. A gente acompanhou parte do trajeto do presidente Jair Bolsonaro, que veio pela Zona Sul, chegou em menos de 15 minutos
ao Hospital Albert Einstein. Agora, então, deve ser recebido pela equipe médica, começar a fazer os exames, os procedimentos. E a gente vai agora para a porta do Hospital Albert Einstein, onde está o repórter André Azeredo. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro acabou de chegar aqui ao Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital. Ele entrou por uma entrada de serviço, entrada de prestadores de serviços e colaboradores numa comitiva de carros. Ele estava no segundo carro que estava na comitiva, entrou rapidamente, não parou para falar com a imprensa. A gente pode ver todo o aparato agora do Exército que acompanhou também os batedores para a chegada do presidente Jair Bolsonaro, que chegou pela rua Padre Lebré. Na realidade é uma continuação da rua que desce do Palácio dos Bandeirantes, que é o sede do governo paulista. Ele já está lá dentro e logo mais a gente vai em busca de mais informações do Hospital Albert Einstein em relação ao procedimento cirúrgico que vai ser submetido o presidente da República. Tinha um grande número de batedores também, de seguranças. A ambulância entrou logo atrás dos carros que acompanham a comitiva do presidente. E já a gente aguarda mais informações por parte do hospital e também do staff do presidente da República para saber quais são os próximos passos, os horários certinhos, cirurgias, procedimentos, como é que está tudo previsto. Você vê imagens aí da área de serviço do Hospital Albert Einstein, aqui na zona sul da capital, no bairro do Morumbi. Para quem não conhece, aqui fica bem próximo ao estádio do São Paulo Futebol Clube, também o Morumbi, que fica aqui embaixo, fica tudo bem próximo. O Palácio dos Bandeirantes em cima, o Hospital Albert Einstein e o estádio fica bem embaixo. É tudo muito próximo. Ele já está aqui dentro, a gente vê toda a equipe do Exército Brasileiro que ajudou a fazer a escolta do presidente até aqui o hospital. A gente tem imagens aí ao vivo do Hospital Albert Einstein, onde chegou agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro. Hoje é um dia de passar por exames, porque amanhã, logo cedo, às 6 horas da manhã, ele vai passar por uma cirurgia. A gente vai conversar, então, sobre esse dia, esse domingo do presidente dentro do Hospital Albert Einstein com Daniela Salerno, que está aí em frente ao hospital. Daniela, fala um pouco aí da rotina que está prevista, né? Que exames o presidente deve fazer hoje, como é que vai ser o procedimento neste domingo, véspera do exame, ou véspera da cirurgia, perdão. Vamos lá, Vanessa. Então o presidente acaba de chegar, ele deve realmente se reunir daqui a alguns minutos com a equipe médica. Lembrando que o cirurgião responsável é o Dr. Antônio Luiz Macedo, junto com outros 2 gastros, mais anestesistas, instrumentadores. É essa equipe que vai realizar então o procedimento amanhã, marcado para 6 horas da manhã. Hoje, o que acontece? Uma reunião entre eles, depois ele segue para exames de imagem, também exames de sangue e, claro, o jejum, muito importante para passar por esse procedimento agendado para amanhã. Como que vai ser essa cirurgia, Vanessa? Vamos lembrar que ele tem um corte por conta das primeiras cirurgias de cerca de 30 a 40 centímetros. Esse mesmo corte vai ser usado para a cirurgia. Bom, primeiramente, os médicos vão ver se tem qualquer tipo de aderência. Essas aderências são comuns nesse processo de recuperação. Pode grudar, falando na linguagem popular, um intestino no outro. Então, eles têm que retirar essas aderências para aí sim passar para a cirurgia. E o que é essa cirurgia? Eles vão retirar a bolsa de colostomia que foi colocada lá no dia 6 de setembro, devido à facada, devido ao atentado que ele passou em Minas Gerais. Lembrando que naquele atentado 3 pontos do intestino foram perfurados, portanto eles fizeram a colostomia para recuperar o trânsito intestinal e agora eles tiram, portanto, essa bolsa e religam os intestinos delgado e grosso. Como que é feita essa ligação? Por grampeadores e também por pontos manuais. Qual que é a complicação dessa cirurgia? Uma complicação que pode haver natural dessa cirurgia. É o rompimento desses pontos nos próximos dias. Por isso, a recomendação é total, principalmente nas primeiras 48 horas. Lembrando, a gente vem falando aqui na Globo News que nessas primeiras 48 horas, o vice-presidente Hamilton Mourão
então assume a presidência. Depois disso, já tem uma área reservada aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, para ele, além de se recuperar, conseguir ali trabalhar. Lembrando que ele veio acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, veio acompanhado também do ministro de Segurança Institucional Augusto Heleno, de seguranças, do porta-voz dele. Um ajudante vai ajudar realmente nessas atividades aqui dos próximos dias. Falando então, qual é a expectativa pós-cirurgia? É um procedimento bastante delicado, precisa realmente de um acompanhamento de perto e aí ele deve ter uma dieta líquida, principalmente nas primeiras horas, com água, com suco, com gelatina também, e aos poucos ir reintroduzindo aquela alimentação sólida, como purê e também uma sopa. A expectativa é que em 5 dias o trânsito intestinal recomece. Isso já é uma recuperação natural. Em breve, daí em 10 dias, talvez ele já tenha aí algum tipo de alta, uma liberação médica para retornar a Brasília. A gente também sabe que no pós-cirúrgico ele vai ter que realmente tomar antibióticos para evitar qualquer tipo de infecção, anticoagulante para evitar qualquer tipo de trombose. E claro que hoje, né, eu comentei desse procedimento antes da cirurgia, vai ter uma lavagem intestinal e também tomar antibióticos, Vanessa, porque para diminuir o nível de bactérias para a cirurgia. Tudo isso não é um procedimento de urgência, mas é uma cirurgia delicada e precisa do acompanhamento de todos esses médicos. A Renata Ribeiro, você estava comentando também que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, deve acompanhar todos esses dias ele por aqui. A gente segue aguardando, principalmente o trabalho aqui da assessoria de imprensa, a gente está na entrada principal, eles acompanham o trabalho dos jornalistas. Com mais informações, a qualquer momento pode vir um boletim ou alguma informação nova e a gente avisa vocês. Combinado, Daniela, é só chamar.